Gente, vamos falar agora um pouco então de terremotos no Brasil, tá? Como assim, gente, terremotos no Brasil? Né? Eu tenho certeza que vocês ouviram muitas e muitas vezes falar que no Brasil não acontecem terremotos, porque o país, né, o Brasil está no centro da placa sul-americana, né? Então a gente já viu anteriormente na aula de placas tectônicas que a grande maioria dos terremotos se concentram nas zonas de contato de placas, tá? Tanto os terremotos quanto o vulcanismo, eles estão concentrados, a maioria acontece nas zonas de contato de placas, e o Brasil, por estar no centro da placa sul-americana, não tem terremotos. Gente, isso não é uma verdade absoluta, tá? O Brasil está no centro da placa sul-americana, mas no centro das placas nós também podemos ter tremores, tá? Então, olhem aqui, eu trouxe para vocês uma notícia, certo? Daqui de Santa Maria, é uma notícia de 16 de setembro de 2015, tá? Então, olha o que diz a notícia. Moradores relatam tremor de terra e deixam prédios em Santa Maria. Então, dois prédios dali da rua Floriano Peixoto, bem do centro de Santa Maria, foram evacuados após os moradores sentirem tremor de terra. Não sentiram o tremor de terra, mas sentirem que o prédio ele balançou, lustres, ventiladores de teto. Então as pessoas ficaram bastante assustadas e acabaram evacuando e chamaram os bombeiros. Gente, o que causou então esse tremor, né? Aqui chegou até aqui Santa Maria. Bom, para a gente entender isso, nós precisamos entender como que ocorrem os terremotos no interior das placas tectônicas. Então aqui vocês têm a imagem das placas tectônicas, então vocês conseguem perceber que o Brasil ele fica no centro da placa sul-americana, então nós ficamos bem longe da zona de divergência do Atlântico e ficamos longe também, de certa forma, da zona de convergência dos Andes, tá bem? Certo? Mas é possível que a gente registre tremores aqui no território brasileiro. Então olhem para vocês ver, esse aqui é um mapa que registra os tremores desde 1811 até 2008. Então logo depois que a família real chega no Brasil, eles já começam a fazer esse registro de terremotos. Claro que naquela época esses registros eram apenas relatos das pessoas, tá? Depois que foram sendo implantados os sismógrafos, e hoje a gente tem sismógrafos digitais, né, espalhados por todo o Brasil, registrando isso de forma automática, mas no passado não era assim. Então aqui, gente, é um exemplo, tá? De alguns tremores que a gente tem, né, no Brasil desde 1811 até 2008. Então aqui vocês conseguem ver o mapa de pontos proporcionais, quanto maior o ponto, maior a intensidade do tremor. Então vocês conseguem perceber que próximo do Acre, no Acre ali e no entorno, a gente tem um acúmulo de tremores. Tá? Aqui também na região do Atlântico, próximo do litoral de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro também, né, se registra bastante tremores. E no interior do Brasil a gente consegue perceber essa linha aqui de tremores que praticamente atravessa o território brasileiro, tá? Numa faixa que vai mais ou menos de sudoeste até nordeste, certo? Então, por que nós temos esses tremores? O que causam esses tremores, gente? Uma das explicações por que esse tremor no interior do Brasil está na formação das placas tectônicas. Então observem aqui essa linha, voltei um pouquinho, observem essa linha aqui, tá? Que pega o interior, né? Que atravessa, cruza o Brasil, tá? Então se a gente olhar, essa linha aqui, gente, corresponde a essa falha aqui que atravessa o território brasileiro.
Como assim? Mas a gente não está numa placa única, não é a placa sul-americana? Sim, é a placa sul-americana, mas o que acontece? Vamos pensar antes da formação do continente de Pangeia. Então, o arranjo dos continentes era outro, bem diferente até a formação do continente de Pangeia. Então, a placa que deu origem à placa sul-americana, na verdade, não era uma placa única inteira. Tá? Então, pelo menos duas placas formavam o que depois do continente de Pangeia veio a ser a placa sul-americana. Então, olhem para vocês verem, aqui ó, ficou essa cicatriz. Então, aqui era uma placa, aqui era outra, antes da Pangeia. Essas placas se uniram, foram em direção ao centro do globo, se chocaram com a placa africana. Aí, essa cicatriz aqui, gente, ó, ela soldou, ela colou. O que eram duas placas viraram uma, formando a placa sul-americana. Aí os continentes começaram a se separar, como a gente sabe, e adquirir o formato que tem hoje. Mas o que ficou? Ficou essa cicatriz do passado. Né? Isso aqui é quase como uma música sertaneja, cicatrizes do passado, tá? Não se curam tão fácil, certo? Então, o que acontece? Hoje, no entorno dessa cicatriz, tá? Não tem perigo, não tem o risco da placa se romper, né? Pelo menos nos próximos milhões de anos. Mas o que acontece? No entorno dessa linha aqui, dessa antiga cicatriz, existe acomodações das rochas. E essas acomodações provocam vibrações. Então é isso que explica essa grande quantidade de terremotos que cruzam o Brasil aqui, ó, aqui, né, numa linha que vai de sudoeste até nordeste, certo? Bom, a próxima explicação, gente, que explica o tremor aqui em Santa Maria, é que as placas tectônicas, elas transmitem essas vibrações. Então, as vibrações se espalham para além do epicentro do tremor. Então, um tremor que aconteça lá no Chile, e esse que aconteceu ali da reportagem de Santa Maria, em 2015, foi de 8,3 na escala Richter. Então, esse tremor ele chegou até o Rio Grande do Sul. Então, outras cidades como Passo Fundo, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, até em São Paulo, esse tremor foi sentido, tá? Porque foi um tremor bastante intenso, então de 8,3. Certo, gente? Então, também, né, vocês viram aqui, ó, tremores no litoral brasileiro também são bastante comuns. Por quê? Porque são resultado de tremores aqui na zona de divergência das placas na cordilheira mesoatlântica, certo? Então, esses tremores se propagam até o litoral brasileiro, tá bem? Então, as duas causas de tremores no interior do Brasil: ajuste da placa sul-americana, que apresenta pequenas fraturas como resultado do seu passado geológico, são as cicatrizes do passado, tá? E tremores em outras localidades, como na Cordilheira dos Andes ou até na própria dorsal mesoatlântica, que fazem com que as rochas vibrem e os tremores então se propagam até o Brasil, até o interior do Brasil, tá bem? Seguindo aqui, gente, ó, vamos falar um pouquinho de tremores provocados pela atividade humana. Como assim o homem é capaz de provocar terremotos? Sim, gente, são o que a gente chama de sismos induzidos. E à medida que nós vamos espalhando sensores, espalhando sismógrafos pela superfície da Terra, cada vez mais nós conseguimos registrar esses tremores. Então, como assim? Como que o homem consegue provocar tremores, sismos induzidos? Através, gente, de explosões nucleares, quando o homem vai fazer testes de bombas nucleares, geralmente no deserto ou no fundo do oceano, tá? Essa explosão ela gera uma onda de choque, e essa onda de choque faz com que as rochas vibrem, tá? Porque as rochas acabam sendo sensível a essa explosão nuclear, tá? A introdução de água no interior das placas tectônicas, então isso aqui, ó, é para utilizar a chamada energia geotérmica, tá? Então o homem aproveita o calor nos locais em que a crosta é um pouco mais fina ou tem um ponto quente, certo? Que a gente já falou um pouquinho sobre isso, tá?
Então acaba que o magma aquece, né, bastante as rochas da superfície, e aí o homem injeta água lá para dentro, essa água aquece, vai até 500 graus mais ou menos, e ela retorna sob pressão. Essa água sob pressão muitas vezes é utilizada para gerar energia elétrica. Então, quando o homem faz essas perfurações, também pode provocar acomodações das camadas de rochas e aí induzir a sismos. Outra, gente, muito importante é a construção de barragens, tá? Barragens hidrelétricas ou barragens para se colocar rejeitos da mineração, certo? Então, a construção do lago, né, de grandes barragens, também pode provocar acomodações das rochas no interior das placas tectônicas e provocar pequenos tremores. Mineração a céu aberto, certo? Porque o homem ele provoca explosões e essas explosões arrancam enormes blocos de rochas que depois são triturados. Então, né, para se conseguir arrancar esses grandes blocos de rochas, é preciso usar explosivos. E esses explosivos também provocam tremores. Tá? A própria extração de petróleo também, né, gente? Por quê? Porque tu tá tirando algo que está sustentando as rochas. Então, quando tu tira o petróleo, tu provoca um vazio lá no interior das rochas. E aí as camadas superiores, né, com o próprio peso, acabam cedendo. Tá? E aí também provoca, então, ajuste nas rochas e tremores. Tá? De todos esses, gente, o mais considerável assim, e o que pode causar transtornos bastante grandes e até desastres são os sismos provocados então pela construção de grandes barragens, tá? Então, aqui, né, eu vou mostrar para vocês como que isso acontece, ó. Então, nessa imagem vocês têm aqui o lago da barragem de Itaipu. Então, imagine, gente, ó, e para fazer uma barragem hidrelétrica, ó, se constrói esse barramento aqui, né? Tu, de certa forma, impede que a água do rio passe. Quando tu impede a passagem da água do rio, tu cria uma barreira, tu cria um enorme lago atrás dessa barreira. E esse enorme lago coloca uma pressão, um peso adicional incalculável nas rochas da crosta terrestre, certo? E esse peso enorme, gente, faz com que as rochas que exibem cicatrizes do passado, não podemos esquecer disso, tá? Elas se ajustam. E aí, no momento que elas se ajustam, elas provocam tremores, tá bem? E aí que vem o grande perigo, porque nesse ajustar aqui, e que provoca tremores, pode fazer com que um tremor rompa a barragem, né? Então não podemos esquecer que a barragem é de concreto, qualquer tremor, o concreto ele não é resistente a tremor, certo? Qualquer tremor provocado, então, faz com que toda a estrutura da barragem se rompa e aí toda essa imensidão de água aqui, que exerce uma pressão enorme nesta barragem, vai descer. E aí, gente, vai atingir tudo que tiver pela frente, aí é um grande desastre. Certo? Então, sempre no entorno de barragens se instalam sismógrafos e isso é diariamente monitorado. Tá? Temos 2 acidentes, né, na história recente do Brasil com barragens de rejeito de mineração. Então, o que é uma barragem de rejeito? Depois que o homem extrai as rochas, né, para produzir os minérios, sempre fica uma parte que não é aproveitável. Certo? É uma lama, né? Um resto com ferro, com outros minerais que não vai ser aproveitado. E tem que guardar aquele negócio todo, tem que ter um lugar para colocar aquilo. E aí o homem constrói barragens, né? Como essa aqui que vocês estão vendo, ó. Ele, né, faz uma escavação, coloca todo essa lama lá, todo esse rejeito, e depois ele cobre isso. E isso fica guardado no solo, tá? Só que o que acontece? Isso é uma área de mineração. E numa área de mineração, como eu falei antes, para arrancar grandes blocos de rochas, o que é preciso fazer? Explosões. E as explosões provocam tremores. E esses tremores podem danificar a estrutura dessa barragem aqui e fazer com que isso venha ao rompimento. Não ficou provado, gente, pelo que eu vi até agora,
nos relatórios, tá, desses dois acidentes. Então, nós tivemos o acidente de Mariana, em Minas Gerais, dia 5/11/2015, e o acidente de Brumadinho, agora, o ano passado, dia 25 de janeiro de 2019, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, não ficou provado que foram sismos induzidos que levaram ao rompimento da barragem, mas é bem possível que tenham contribuído para isso. Por quê? Foram registrados, gente, por volta de 750 tremores, tá? Próximos à barragem de Brumadinho antes, nos dias anteriores ao rompimento da barragem. Tá? E 84% desses sismos foram de magnitude entre 2 e 2,6, ou seja, eles podem não ter sido decisivo para o rompimento da barragem, mas eles podem ter provocado micro rachaduras na estrutura, na taipa que contém, né, esses rejeitos, e essas micro rachaduras, micro fraturas podem, né, ao longo de vários e vários dias, ir aumentando até que levou ao rompimento da barragem, certo, gente? Então, né, uma causa possível, tá? Então, provavelmente devido ao uso, né, de explosivos próximos, é uma hipótese, tá? Então, é muito perigoso barragens e tem que ter um cuidado imenso, tem que ser monitorado, né, o tempo todo, tá bem? E aqui eu deixo para vocês uma tabelinha aqui com os maiores terremotos causados, maiores terremotos registrados no Brasil, tá bem?